Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você gosta ou porque você quer aprender, não é mesmo? E nessa aula de hoje eu vou contar para você por que o seu pão fica pesadão. Agora é o seguinte, vamos lá. Hoje eu vou te dar um atalho muito importante que vai te ajudar na sua jornada, no caminho do pão dos seus sonhos. A gente vai falar sobre um fator que pode te impedir de ter o pão que você sonha. E esse fator é o pão pesadão. E nós vamos desvendar alguns mitos dos alvéolos. Se você não sabe o que são alvéolos, eu vou te contar. Olha só, eu quero te contar o que são alvéolos, te mostrando algumas imagens que eu separei para você. Mas o seguinte, alvéolo é um componente do miolo do pão. O alvéolo é quando a gente tem um buraquinho ou vários, um pão de miolo alveolado é um pão que tem vários buraquinhos dentro do miolo. É um pão que o miolo é leve, ele tem um bom crescimento. Normalmente a casca dele é crocante, mas não é muito pesada, tá? Então, o pão alveolado, ele é, vamos dizer, um dos sonhos dos padeiros. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre porquê, né? Por que isso acontece e tudo mais, mas eu queria primeiro te apresentar os alvéolos. Então, agora, antes de eu te mostrar os alvéolos propriamente ditos, eu vou te mostrar algumas imagens que vão mostrar a estrutura de miolo de pão. Eu vou mostrar para você pães sem estrutura, com miolo pesado. Vou mostrar para vocês pães tijolões, pães pesadões, pães panquecões, miolo de tolo, que são os falsos alvéolos, pães alveolados, pães com um miolo alveolado mais aberto. Enfim, vamos começar, porque eu quero te mostrar. Vamos começar com um miolo sem estrutura, que eu chamo de pão panquecão. Olha só esse pão. Você vê que ele tem um formato achatado e por isso ele é chamado de pão panquecão. Você vê que o miolo dele não tem estrutura, ele tem uns buracos muito feios, tá vendo? Então, eu queria te mostrar o que é um pão panquecão com um miolo sem estrutura, tá bom? Beleza, agora a gente vai para um pão pesadão que tem um miolo também que não tem uma estrutura muito boa. Vamos lá, vou agora te mostrar. Olha só, o pão pesadão é um pão que até cresce um pouco, porque, na verdade, ele foi mal fermentado e por isso que ele está crescendo, mas ele não tem estrutura, porque muitas coisas foram feitas de forma equivocada, então a estrutura desse miolo está totalmente comprometida. E esses buracos que você vê aí não são alvéolos, eles são bolhas de ar aí que aconteceram. Por quê? Porque esse pão não foi hidratado adequadamente, não foi fermentado adequadamente, não foi manipulado corretamente, e aí ele ficou um pão pesadão e um pão que tem um miolo sem estrutura. Eu já aviso que todos esses pães que eu estou mostrando são meus. Eu consegui catar umas fotos de uns pães velhos meus para você ver. Todos nós fazemos pães errados e tá tudo bem. Isso faz parte do nosso aprendizado. Então, vamos lá. Próximo pão que eu quero mostrar para você, um pão. Ele é um pão tijolão, que é o pão pesadão, né? Também tem um miolo com a estrutura comprometida. Ele tem um formato que não é muito legal. Você vê que assim ele é achatado nas laterais e ele cresce muito assim para cima porque não foi fermentado adequadamente. Então eu mostro aí para você, assim, se você comparar esse pão com o pão anterior que eu te mostrei, ele tem um pouquinho mais de estrutura no miolo, mas ainda não tá muito legal, tá? Então esse é um famoso pão sem estrutura, pesado, que eu chamo de pão tijolão, que é o pão que muitos de nós fazemos quando a gente está começando, quando a gente não tem conhecimento, e mesmo depois que a gente adquire conhecimento, eles podem aparecer para mostrar para a gente que a gente precisa estudar mais, precisa praticar mais também. E você vê que a casca desse pão é bem grossa, né? Então, na hora de cortar esse pão,
Não foi fácil, tem muitos anos que eu fiz esse pão, mas eu lembro de que os meus primeiros pães, eles eram muito pesados, a casca era muito grossa, daquelas assim, sabe, de quase quebrar o dente. Esse é um exemplo. Aí a gente vai para um outro pão, que também é um pão tijolão, um pão que não tem estrutura de miolo, a casca é muito grossa, você vê que ele para de crescer, ele até tenta crescer ali no meio, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem estrutura para isso, porque a massa não foi fermentada direito, não foi hidratada adequadamente também. Então você vê que ele é um miolo desestruturado, um miolo fechadão e pesadão. E essa característica assim dele ter assim, esse ovalzinho assim no meio, sabe? Ele abauladinho assim no meio, mas a lateral ela é fina. Isso mostra que o pão tentou crescer e não conseguiu. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo pão que eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar para você o miolo de tolo. Eu já falo isso em outros vídeos e agora eu vou mostrar para você o que é o miolo de tolo. O miolo de tolo é quando você acha que você está com um pão cheio de alvéolos, mas na verdade não tá. E aí eu vou mostrar e vou explicar o que é o miolo de tolo para você. Olha só. Miolo de tolo. Esse é um exemplo de miolo de tolo. Eu vou mostrar um outro exemplo também. Na verdade, vou mostrar mais um exemplo de miolo de tolo. Mas veja esse pão. Esse pão, ele já tem um crescimento legal, ou seja, ele não ficou tão pesadão a ponto de não crescer, mas ele não fermentou direito. E por isso, você vê que o miolo dele é denso pra caramba, tá vendo? Que ele é todo apertadinho, com um monte de alvéolo bem pequenininho, e ele tem uns buracos. Olha, um buraco no lado direito, um outro buraco no lado direito, um buraco no meio. E aí galera fala, meu pão tem alvéolo. Isso não é alvéolo. Isso é o famoso miolo de tolo com alguns buracos. Tá? É um pão pouco fermentado que tem alguns buracos. E por fora ele estava lindo, hein? Por isso que eu falo. Às vezes você faz um pão maravilhoso por fora, quando você corta, é um desastre. E aí eu vou mostrar para você mais um pedaço desse pão por dentro. Olha, você acha que isso é um pão cheio de alvéolos, só que não é. Se você reparar, olha os buracos, ele parece um queijo. Ele tem os buracos, e aí, em volta dos buracos, o miolo é bem denso, ele não é leve. Quando você tem um pão cheio de buracos, mas o miolo é muito denso, isso é miolo de tolo. A casca desse pão também era bem dura. Eu lembro disso, apesar de ter muitos anos, eu lembro perfeitamente que eu fui comer, eu falei, nossa, que pão duro. O miolo era muito duro também. Por quê? Porque eu não fermentei essa massa adequadamente, tá bom? E eu ainda assei ela por muito tempo. Então a casca ficou mais dura do que ia ser ainda. E agora eu quero mostrar para você um pão que muitas pessoas achariam que era um pão alveolado também. E na verdade ele tem alvéolos, mas ele é um pão que não foi fermentado adequadamente. Você vai ver exatamente por quê. Olha só esse pão. Você fala, nossa, que pão maravilhoso, cheio de alvéolos. Não necessariamente. Se você olhar no pão que está atrás desse primeiro aí, você vai ver, tá vendo como é que tá denso ali perto da casca? Como que tá bem fechado, um miolo bem fechadinho, com os alvéolos minúsculos, e aí tem os buracões, né, esses alveolões, assim, ou seja, esse pão precisava fermentar mais, ele não foi fermentado adequadamente, e por isso que ele ficou assim. E muitas pessoas acham que isso é um pão alveolado. Tá bom, ele tem muitos alvéolos, mas ele não é um pão fermentado adequadamente, ele não cresceu o suficiente, você vê que ele está um pouco espalhado, porque ele não deu conta de crescer, ele está muito denso em cima, o que significa que ele precisava crescer mais, e ele não conseguiu, porque a massa estava muito pesada e pouco fermentada. Então, a casca ficou pesada, dura, o miolo ficou pesado, e apesar dele ter alvéolos, apesar dele ter buracos. Então, assim, gente, buraco não é sinônimo de um miolo leve. Não é, o buraco não é o alvéolo. Assim, mas não é. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Agora, eu vou te mostrar um miolo de um pão bem fermentado. Vamos lá, vou mostrar para você. Olha só, esse miolo aqui, como que tá bem fermentadinho. Ele tem alvéolos menores, irregulares, mas eles são mais ou menos abertos, mais ou menos da mesma forma, não tem nenhuma área muito densa nesse pão,
Então, isso significa que esse pão foi muito bem fermentado, tá bom? E agora eu vou mostrar para você mais um miolo leve e bem fermentado, que talvez você veja mais de perto. Olha só como que a estrutura desse miolo é aberta, não aberta exageradamente, mas ela também não tem tipo um buraco grande com uma área muito densa em volta desse buraco grande. Ou seja, ele é um miolo leve. Só de olhar aí você vê a leveza desse miolo. Você vê como que ele é um miolo que parece que é gostoso de você morder, né? De você comer. Então, é esse tipo de miolo que eu busco fazer nos pães rústicos no meu dia a dia. E detalhe, esse miolo aí foi feito com farinha nacional. Foi feito com farinha importada, não. Vou te mostrar mais fatias aqui de um pão bem fermentado. Olha que lindo esse pão, pão rústico, super bem fermentadinho, com alvéolos irregulares em todos os pontos do miolo, não só em alguns lugares. Então, assim, esse tipo de miolo, a gente fala, sim, esse é um pão alveolado, sim, esse é um pão que tem um miolo leve, que tem uma casca crocante, que na hora que você morde, ele é úmido por dentro, mas é macio, né? E a casca tem aquela leve crocância que não quebra seu dente, não é mesmo? Então, isso é uma coisa que você quer para o seu pão. Vou mostrar para você mais um exemplo aqui de um pão que teve um ótimo crescimento e teve vários alvéolos, tá vendo? Olha, alvéolos bem distribuídos nas fatias e você vê o salto de forno, se você olhar o corte que foi feito, olha o tanto que esse pão abriu. Então, quando o pão abre muito, tem um belíssimo salto, muitas vezes ele vai ter também belos alvéolos se ele foi fermentado adequadamente. Então, vamos lá. Estou mostrando aqui para você o que são alvéolos. Muitas pessoas são novatas, não sabem o que são alvéolos. Agora, eu vou mostrar para você um pão que tem muitos alvéolos, tem um belo salto de forno. Você vê que ele não é achatado, ele tem um formato de iglu, assim, bem definido, ou seja, ele teve um belo salto. E você vê que a pestana dele, que é essa levantadinha aqui, ele abriu uma pestana, porque ele tem estrutura para isso, e ele é um pão alveolado de forma bem regular, assim, que eu gosto muito desse tipo de miolo de pão, tá? Essa estrutura de pão me agrada muito. Agora eu vou fazer uma comparação muito legal. A gente vai pegar aqui os alvéolos, vou mostrar para você aqui um pão que tem alvéolos mais fechados. Esse pão é um pão que foi bem fermentado, mas os alvéolos estavam um pouco mais fechados. E aí, a mesma receita feita com uma fermentação um pouco mais adequada. Olha o que acontece. Olha isso. Tá vendo a diferença? Vou voltar no anterior para você ver. Os alvéolos um pouco mais fechados, a casca um pouquinho mais grossa. Tava muito bom esse pão, mas aí quando eu caprichei na fermentação, mesma receita, mesma farinha, mesmo tudo, só que eu mudei o fator fermentação. Olha como que o pão ficou. A gente tem aí até a estrutura interna de glúten evidente, tá vendo? Você consegue ver aí que a casca é mais fina, que o miolo tem alvéolos irregulares, e isso aqui, você vê que ele é todo aberto. Ele tem uns alvéolos um pouco maiores, mas você vê que ele é todo aberto, até pertinho da casca, não tem nenhuma área densa nesse miolo. E isso assim, é um miolo maravilhoso de um pão super crocante por fora, com uma casca fina, deliciosa de morder e bem macio por dentro. E você consegue ver até um pouco da estrutura do glúten que fez com que esse miolo crescesse dessa forma, né? Porque foi fermentado adequadamente, tá bom? Agora eu vou mostrar para você um miolo que tem um aspecto derretido. Vamos ver se dá para você ver. Está um pouquinho longe, mas eu acho que dá para ver. É um miolo bem aberto, bem leve, e os alvéolos desse miolo têm um aspecto que em inglês a gente chama de molten crumb, que é o miolo derretido, sabe? É um miolo que ele não é de bolinha, os alvéolos eles são meio derretidos, meio Salvador Dalí, que eu falo. Eu gosto bastante desse miolo também, é um miolo de um pão de 80% de hidratação, feito com uma farinha mais forte, uma farinha importada, que aguenta muita água, fermentado até o limite, e aí ele ficou dessa forma, ficou bem legal esse miolo, a casca bem fininha, bem gostosa, e um belíssimo salto que ele teve também. Tá bom?
E aí, a gente tem um miolo, que é o último que eu vou mostrar nesse momento para você, que é um miolo que eu acho bem legal até. Peraí, vamos lá. Vou mostrar para você. Olha esse miolo, que maluco. Esse miolo é chamado de miolo selvagem. Você pode perceber que ele é fermentado, ele é um pão muito bem fermentado, ele não tem áreas muito densas em lugar nenhum, mas ele tem essas áreas irregulares, esses buracões, né, esses alvéolos que muita gente considera que são erros. Vamos dizer que, de acordo com os puristas, pode ser que isso aí é um erro. É um buracão que você pode colocar um ovo cozido dentro e tudo mais. Mas eu acho, quando eu fiz esse pão, eu estava assim, numa emoção, eu estava assim, viajando, assim, sabe? Cheia de emoção mesmo. E esse pão captou a emoção que eu estava sentindo. E eu falo que o que esse pão me mostrou era o que estava dentro de mim naquele dia, sabe? Ele trouxe um belíssimo salto. Você vê que ele deu uma pestana bem grande, ele tinha estrutura suficiente, né, para crescer e dar essa pestana por uma bolha de ar que ficou aí dentro dele. Essa bolha não estourou durante o forno e ele me deu aí esse miolo que eu chamo de miolo selvagem. Nos Estados Unidos, esse tipo de miolo é chamado de wild crumb e é um miolo que eu acho maravilhoso. Não é um miolo que eu persigo, isso foi um acidente de percurso, isso não foi intencional, mas você vê que ele foi um pão muito bem fermentado, que tinha umas 2 bolhas gigantes de ar dentro, e por isso a estrutura de glúten dele era forte o suficiente para segurar essas 2 bolhas e dar esse miolo aí super selvagem. Então, eu queria mostrar para você esses exemplos de miolo, exemplos de alvéolos, para você entender, então, o que a gente está falando. Quando eu falo alvéolo, o que é alvéolo? Isso que eu estou mostrando para você. Eles são alvéolos, tá bom? E vamos lá. Por que será que todo mundo fica querendo um miolo cheio de alvéolos? Olha só, eu mostrei para você, agora há pouco, que são alvéolos. Se você é calouro, se você é caloura, provavelmente você nem conhece, nem nunca ouviu falar de alvéolos. Tem muita gente que mal começou a fazer pão, tipo, tem 1 mês, 2 meses que faz pão e já fica decepcionado que não conseguiu alvéolo até hoje. Só que é o seguinte, alvéolos, a gente não consegue alvéolo da noite para o dia. A gente consegue alvéolo depois que a gente tem uma conexão firme com a nossa massa de pão, depois que a gente tem conhecimento, depois que a gente tem experiência. Os padeiros profissionais sabem que um miolo alveolado e leve demonstra conhecimento e habilidade técnica. Mas tem um monte de padeiro calouro, padeiro novato, que começou a fazer pão tem 1 mês e fica, como que eu não consegui alvéolo até hoje? Poxa, você mal começou, né? Você nem começou, você já está querendo ter resultado de padeiros experientes e profissionais. Isso eu acho que é um dos maiores obstáculos que você pode encontrar no seu aprendizado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Agora, por que essa obsessão por alvéolos acontece? Porque a internet é um dos principais causadores dessa obsessão. A internet é alimentada por imagens, por vaidade, e nós somos seres humanos, a gente tem uma questão de vaidade. Eu quero ser bom nisso, eu quero fazer isso, eu quero fazer igual de não sei quem. Isso é natural do ser humano. Inclusive, eu estudei, um dos meus professores é o Cláudio Perrando, que é um dos padeiros mais especialistas em miolos, em alvéolos do mundo. E eu quero mostrar para você, primeiro eu vou mostrar para você uma foto minha com o Cláudio, para você saber quem é o Cláudio, e depois eu vou mostrar para você o Cláudio com um pão alveolado, tá? Então, olha só, aqui sou eu e o Cláudio, a gente se diverte, valente. Isso aqui foi um curso que eu fiz com ele, eu fiz uma imersão com ele, foi maravilhoso. A gente ficou super amigo, a gente deu super bem. Então, esse é o Cláudio Perrando e essa sou eu. E agora eu vou mostrar para você o Cláudio com um dos pães dele, tá? Esse é o Cláudio com um pão totalmente alveolado. Olha que maravilha os alvéolos desse pão do Cláudio. Cláudio é um profissional que faz isso há 25 anos. Ele é especialista em miolo de pão. E olha o que ele consegue com o miolo do pão que ele faz. Esse é um dos pães que ele faz. É um pão especial que vai fazer, vamos dizer assim, que a fórmula desse pão, as técnicas que ele usa para esse pão vão proporcionar esse miolo. Mas ele tem muita paciência, ele tem muita persistência e muita técnica, muito conhecimento para conseguir fazer isso. Então,
Cláudio Perrando fala que os pães com miolo aberto têm um efeito uau e que por isso que as pessoas ficam buscando esse efeito uau, esse miolo aberto, que elas acham que isso é saber fazer pão. Mas o fato é que o próprio Cláudio prefere pães que têm um miolo um pouco mais fechado. Vamos dizer assim, eu conheço o Cláudio, tá? A gente é amigo, e esse tipo de pão é o pão que mais agrada ao Cláudio Perrando, que é o famoso tartine. Então, esse tipo de pão é o pão que o Cláudio mais gosta. Mas isso não significa que ele não seja especializado nesse tipo de pão aqui. E ele fala que as pessoas querem isso porque é a questão da vaidade mesmo. Agora, o que eu acho? Eu acho que uma coisa é você não querer um pão pesadão, né? O pão tijolão, que eu gosto de chamar. Outra coisa é você só focar nos alvéolos por vaidade. Porque eu quero fazer pão para alvéolos. Se você ficar só focado nos alvéolos, você está pensando apenas na vaidade da coisa, tá bom? Então, de novo, uma coisa é você não querer fazer pães pesadões. Isso ninguém quer. Outra coisa é você só focar em alvéolo por competição. Então, eu quero fazer uma pergunta. Você tem dificuldade em conseguir um miolo leve e airado? Nessa aula, eu não vou te contar a receita mágica dos alvéolos e nem vou te mostrar como fazer um pão de miolo leve. Você pode encontrar, inclusive, vídeos meus falando um pouco mais sobre miolo de pão no meu YouTube e no meu Instagram, tá? E se você é meu aluno do curso Love Bakes, você sabe que lá dentro do meu curso eu demonstro, eu quebro mitos, eu explico para vocês as técnicas e demonstro as técnicas para você conseguir um pão que tenha miolo leve, usando farinhas nacionais de mercado e fazendo pão no seu forno caseiro, sem equipamentos profissionais, não é mesmo? A ideia hoje aqui é eu te passar conhecimento para você aprender a pensar pão. Por quê? Porque só assim você vai entender os porquês do pão e assim você vai poder fazer pães crocantes, leves, nutritivos, deliciosos e lindos para sua família, na sua casa e até para fazer uma renda extra. Agora, por que o conhecimento que eu vou te passar hoje é um atalho? Lembra que essa aula é um atalho, certo? Porque conhecer os mitos dos alvéolos é a chave para você compreender o que te atrapalha de conseguir um miolo leve. Então anota aí, eu queria que você anotasse. Lembra que tudo na fermentação é conectado e é essencial que a gente realmente entenda essas conexões para a gente conseguir um miolo cheio de alvéolos. O meu trabalho aqui é te ensinar essas conexões. Depois dessa aula, você vai ver que com esse conhecimento, isso que eu vou passar para você pode ser o atalho que você precisava para acabar com esse pão tijolão que você está fazendo. Pão tijolão é o pão que tem um miolo muito pesado e a casca muito dura. E ele é muito desagradável de morder, de comer. Então, eu recomendo que você preste bastante atenção no que eu vou te contar. Eu vou te dar um exemplo. Olha só, eu adoro esse assunto, aí eu fico assim, querendo falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Olha só, na minha experiência, depois que eu adquiri esse conhecimento, fez toda a diferença para mim. O entendimento do miolo, do que afeta o miolo, por que o meu pão fica pesado. Depois que eu comecei a colocar a mão na massa, estudar, entender, aí sim, tudo fez mais sentido. E não foi só para mim. Eu vi centenas de alunos do meu curso me relatando que os pães deles estão ficando mais leves, as cascas estão ficando mais finas, que eles estão recebendo elogios da família, dos amigos, as pessoas estão pedindo para eles venderem os pães. E por quê? Porque eles também adquiriram conhecimento. Por exemplo, a minha aluna Claudete, ela sempre fez pão caseiro, tá? Aquele pão de fermento de pacotinho. Mas antes de aprender o método pão, que é o método que eu ensino, e adquirir o conhecimento dos porquês do pão, ela me falou que os pães que ela fazia eram pesados e não eram muito bonitos, não. Ela fala que eles eram feinhos, sabe? Ela fala que hoje, depois que ela adquiriu o conhecimento, eles são deliciosos, são mais leves, são mais saudáveis e têm uma aparência apetitosa e que agrada muito a família dela. Então é isso. O nosso objetivo é esse. E agora eu vou te contar duas dificuldades que muita gente tem na busca por um miolo leve e aerado. Vamos lá. Eu criei aqui 2 perfis. É uma brincadeira para ninguém se ofender, é para a gente se divertir. Então a gente tem o perfil Maria vai com as outras.
O Maria vai com as outras é a galera que não consegue manipular a massa, a galera que não consegue lidar com a massa, porque a massa é muito grudenta e pegajosa. Sabe por quê? Porque eles escutaram alguém falar na internet, quando coloca um monte de água na massa, o miolo fica cheio de alvéolos. E aí eles foram lá, não perderam tempo, encheram a farinha de água e não conseguem manipular essa massa super grudenta. E o pão ainda sai parecendo um chicletão. Quando você morde, eu falo que ele fica chicletudo, tá? Esse é o pão da galera Maria vai com as outras. E a gente tem os calouros, os novatos, que não têm conhecimento de processo, não entendem os porquês. Mesmo assim, eles acham que vão conseguir fazer um pão cheio de alvéolos, iguais às das receitas que eles veem no Instagram e no YouTube. A gente tem a galera Maria vai com as outras e a gente tem os calouros. Os dois, eles estão precisando de quê? Eles estão precisando de conhecimento, certo? Qual desses dois é você? O 1, Maria vai com as outras, ou o 2, calouro? Antes de eu te falar o que você precisa fazer para conseguir um pão com miolo mais leve, eu vou te explicar o jeito errado de conseguir alvéolos no seu pão. Jeito errado número 1, focar no pão cheio de alvéolos. Mas, Ana, como assim? Eu quero um pão cheio de alvéolos. Por que você está falando que esse é o jeito errado? Isso é bem contraintuitivo, mas é verdade. Você querer o miolo cheio de alvéolos, igual ao do fulano que você viu, é o jeito errado de você conseguir um miolo cheio de alvéolos. Procurar fórmulas milagrosas. As fórmulas milagrosas, as receitas mágicas que vão garantir o miolo leve e aerado, é também o jeito errado de você conseguir esse miolo. Se você está aqui até agora, você já sabe que para conseguir um pão leve, recheado de alvéolos, você não vai conseguir se você ficar buscando uma receita perfeita ou se você ficar focando no miolo perfeito, porque você sabe que você precisa conhecer o que pode te atrapalhar de conseguir esse miolo. A nossa ideia é exatamente essa. Você precisa saber que você precisa conhecer o que pode te atrapalhar de conseguir um bom desenvolvimento do miolo do seu pão. E agora eu vou te explicar o jeito certo de conseguir um miolo cheio de alvéolos. Primeira coisa, o seu maior objetivo no caminho do pão dos seus sonhos deve ser o seu aprendizado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quanto mais você se capacitar, melhor o miolo do seu pão vai ficar. Até rimou, né? Você vê que é só desvendando os mitos dos alvéolos que você vai conseguir fazer com que seus pães fiquem crocantes por fora e leves por dentro. E aí você vai conseguir fazer esses pães aí na sua casa, sem forno profissional. E não conhecer e compreender esses mitos pode até te fazer desistir do pão dos seus sonhos, mesmo que você seja meu aluno do curso online. E eu vou falar também que você, para você reparar que você não encontra esse conhecimento em receita de internet, em receita de YouTube, porque a galera está interessada, sabe do quê? No passo a passo. A galera não está interessada em entender o que está fazendo. Só que se você não entender o que você está fazendo, você não vai ter um bom resultado. Essa que é a pegadinha. Quem coloca receita gratuita na internet não aprendeu com receita gratuita de internet. Aprendeu estudando, praticando, testando, fazendo curso, se capacitando. Pensa nisso. Agora eu vou te dar passos práticos para você começar a aproveitar esse atalho ainda hoje, se você já faz pão. E se você ainda não faz pão, você vai escrever essa lista que eu vou te falar, para quando você começar a fazer pão, você aproveitar esses conteúdos, tá bom? Então vamos lá. Os 8 mitos que te impedem de conseguir alvéolos. Mito número 1. Usar o fermento na proporção milagrosa. O que eu quero te falar é o seguinte: você não tem que considerar, o fermento 1,2,2 é o melhor para eu conseguir alvéolo. Não, o melhor para conseguir alvéolo é 1,2,3. O melhor é aquele que a Ana gosta, que é o 40-70. O melhor é o 1,1,1. O melhor é o 2,1,2. Gente, não é a proporção do fermento que vai ser a resposta mágica para você conseguir alvéolos, mas sim a qualidade do seu fermento. Seu fermento é bombadão? Se você tem um fermento bombadão, chances são de que você terá mais oportunidade de criar uma massa que vai te dar um pão cheio de alvéolos.
se você tiver conhecimento para isso. Mas o fermento precisa ser bombadão. Ele tem que ter qualidade. Ele tem que ser um fermento vigoroso. Mito número 2. Já ouviu falar? Eu acho que você já ouviu falar esse. Para conseguir alvéolos é só sovar bem a massa. Quem nunca ouviu falar isso? Então, não é. Isso é um mito. Você pode conseguir pães alveolados sem sovar, fazendo pão manualmente sem sova. O pão de fermentação natural tem uma fermentação longa que permite que o glúten da massa se desenvolva com o tempo, que a estrutura da massa se desenvolva com a fermentação, com as dobras. E é um pão que foi bem fermentado e bem estruturado que vai ter alvéolos, se ele for assado com a técnica correta, na temperatura correta e tudo mais, tá? Então, esse mito de sovar para conseguir alvéolo é só um mito. Vamos lá. Mito número 3. Seguir o passo a passo de uma receita de internet para fazer o pão igual, cheio de alvéolos, é tudo que eu preciso fazer. Isso é um mito. Passo a passo, receita de internet, não é garantia de você fazer um pão leve por dentro, crocante por fora. Quem coloca essa receita tem muito mais conhecimento e experiência do que ele colocou ali naquele passo a passo para você. Isso é mito. Nós vivemos na sociedade da informação, de tudo ser instantâneo, rápido, rápido. Então, todo mundo quer uma receita mágica e é isso que a galera faz. Põe receita mágica para tudo quanto é lugar na internet. Mas não foi assim que eles aprenderam, não. Então, não acredita não, porque é mito. Número 4. O pão cheio de alvéolos precisa levar muita água na massa. Agora eu vou mostrar uma foto para você de um pão que é cheio de alvéolos e que não levou muita água na massa. Deixa eu ver aonde que é aqui, né? Deixa eu ver, acho que é aqui. Vou pegar aqui para você um pão maravilhoso, alveolado. Inclusive, eu já mostrei na aula para você. Olha só, esse pão cheio de alvéolos, sabe quantos % de água tinha nessa massa? Eu queria que alguém tentasse chutar. Quantos % de água você acha que tem nessa massa de pão aí? Agora, ela está quebrando um mito, tá? Porque o mito é pão alveolado precisa de muita água. E eu te falo que isso é mito. Então, conta para mim. Qual o percentual de hidratação? Quanto de água você acha que tem nessa massa desse pão aí que você vê na tela? E aí eu vou te contar, né, que aquele pão que eu mostrei do Cláudio Perrando, ele é um pão que tinha, se não me engano, 110% de água. Tinha mais água nele do que farinha, tá? Ele tá dentro do mito. Mas esse que eu tô mostrando para você, ele é um pão de hidratação moderada, não é um pão de alta hidratação. Esse pão que você está vendo na foto tem 67% de hidratação. E olha os alvéolos desse pão. Então, quebrei esse mito para você, né? Não é o percentual de água. Ele não precisa ter 80% de hidratação para ter um miolo alveolado, não. Então, mito quebrado. Agora eu vou mostrar uma outra foto, porque tem mais um mito. Farinhas fortes e caras são responsáveis por pães que têm alvéolos. Ou seja, para eu fazer pão alveolado, eu preciso ter farinha importada de alto teor de proteína, porque senão eu não vou conseguir, né? Isso é um mito. Isso é um mito. E a maioria das pessoas que estão começando, na verdade, tem que fazer o contrário. Eles têm que começar com farinhas fracas, farinhas mais simples, para eles aprenderem a fazer pão. Depois evoluir para farinhas mais ricas em proteína, mais caras, importadas. É assim que eu ensino os meus alunos do Love Bakes. Eu ensino os meus alunos a fazerem pães leves, crocantes, bonitos, deliciosos, com farinhas nacionais, muitas de mercado com baixo teor de proteína. Aí, olha só esse pão aqui. Esse pão é um pão feito com farinha nacional fraca. Inclusive, eu ensino esse pão aí no meu curso online Love Bakes para os meus alunos. Olha o miolo desse pão, leve, alveolado, maravilhoso, feito com farinha nacional fraca. Então, isso é um mito quebrado. Acho muito importante mostrar para você não ficar achando que isso está fora do seu alcance. Está no seu alcance. Esse pão é para todos. Todos que querem adquirir conhecimento, todos que querem se capacitar e persistir para conseguir fazer o pão dos sonhos. E eu estou aqui para te ajudar nesse caminho, tá? Para te dar um atalho, que é o que eu estou te dando hoje. Então, beleza.
Então, agora vamos continuar. Mito número 6. A laminação é a solução. Aí você vai falar, o que é laminação, Ana? Nossa, não estou entendendo nada. A laminação é uma técnica que você abre a massa bem fininha em cima de uma bancada, e aí você ou recheia essa massa ou não recheia, você dobra, volta ela para virar um envelopinho, e essa técnica é a única solução que tem para você fazer um pão cheio de alvéolos. O fato é que não. Você não precisa fazer a laminação para desenvolver glúten da sua massa ou para fazer o pão ficar cheio de bolsas de ar para você ter alvéolos. Você não precisa disso, tá? A laminação é uma técnica que a gente pode usar sim para fortalecer a massa se a gente quiser, para adicionar recheio. Inclusive, eu ensino a laminação em uma das receitas do meu curso. E ensino a laminação em vídeos do meu YouTube e no meu Instagram também. Mas só que não é para isso. Você não deve usar a laminação para ter alvéolos, sabe? Isso é mito. Você consegue fazer pães com alvéolos sem fazer laminação, tá? Ela ajuda a estruturar, mas ela não serve só para isso. Na verdade, eu só faço laminação quando eu quero rechear a massa do meu pão. Então tá. Mito número 7. Mito número 7. Se você fermentar a massa 48 horas na geladeira, o seu miolo vai ficar leve, cheio de alvéolos. Isso é um mito. E você tem que tomar muito cuidado, porque muita gente fica falando, fermenta 48 horas, fermenta 36 horas, 72 horas. Deixa eu te falar, a maioria das farinhas aqui no Brasil não pode ser fermentada por 48 horas, por 72 horas, porque elas não aguentam esse tempo de fermentação longa. Elas vão, na verdade, desestruturar. E aí, na hora que você for assar, o seu pão não vai nem crescer. Quiçá ter alvéolos maravilhosos. Massas feitas com farinhas muito fortes, próprias para a longa fermentação, podem ser maturadas por 24, 48 ou até 72 horas. Mas não as farinhas que a gente encontra normalmente no Brasil. Então, isso é um mito. Por último, eu tenho aqui o mito 8, mito número 8. Esse mito é o melhor de todos. Foca no miolo aberto que ele vem. Eu digo que esse mito é o contrário, entendeu? Se você focar só no miolo, você não vai focar no que você precisa focar, que é em adquirir conhecimento e experiência. Eu falo por experiência própria, porque eu também fui, não é enganada, mas eu fui, a palavra é atraída, talvez, pela beleza, né, dos pães com miolo cheio de alvéolos, que na época que eu comecei ainda não tinha muito disso na internet, não, mas tinha um ou outro nos Estados Unidos que faziam pães assim, e que eu acompanhava, que eu me via ali, eu também quero um miolo desse, meu sonho é fazer um miolo desse. E aí, o problema foi que eu fiquei focada só no miolo e não em fazer o que eu tinha que fazer para eventualmente eu conseguir aquele miolo. Eu não focava em aprender o que eu tinha que aprender. Eu já queria o miolo sem aprender a pensar pão. E aí eu vi que eu tinha que aprender a pensar pão. E sem perceber, um dia, depois que eu desfoquei do miolo, falei, eu vou aprender esse negócio. E comecei a estudar, comecei a viajar, fazer curso. Eu fiz, nossa, não sei nem quantos cursos que eu fiz, foi muita coisa, eu estudei muito e eu completamente esqueci. Eu queria entender essas coisas todas na minha cabeça. Quando eu olhei para o meu pão, eu falei, olha, o miolo do meu pão é leve, tem alvéolos, que lindo. Você está entendendo que eu desfoquei totalmente? Então, o foque no miolo alveolado que ele vem é um mito. Você tem que focar no seu conhecimento. E é isso. Agora você conhece os mitos do miolo alveolado e agora você vai poder ver qual desses mitos você acredita. Em qual desses mitos ou em quais desses mitos você acredita. E agora eu vou te ainda dar um bônus aqui para você se empoderar em 7 passos. Primeira coisa que eu quero que você lembre, não esqueça. Na verdade, você tem que lembrar disso, que eu vou falar isso muito. Conhecimento é poder e vale mais do que qualquer receita. Eu convido você a parar de acreditar no que dizem por aí e assumir um olhar mais crítico a quem você acompanha nas redes sociais, especialmente a galera que fica dando receita para você. Eu queria te propor para você se empoderar em 7 passos. E agora eu vou te dar o passo 1 para você se empoderar. Considere a formação e a experiência dos padeiros que você segue na internet.
Número 1. Número 2. As farinhas usadas em receitas na internet são diferentes e muitas vezes não são compatíveis com as farinhas que você tem acesso. Então, quando você usa farinhas, quando você faz as receitas que você vê na internet, muitas vezes, nem se você quiser vai dar certo. Por quê? Porque você não usa as mesmas farinhas que esses padeiros estão usando para te passar uma receita. Número 3, as técnicas usadas nessas receitas muitas vezes não são explicadas. Na maioria das vezes, não são explicadas. Número 4, os tempos de fermentação não são detalhados. Número 5, as formas de manipulação da massa em todas as etapas não são explicadas, os porquês da manipulação. Número 6, você também precisa avaliar as condições ambientais que são desconhecidas, como, por exemplo, a umidade do ambiente, a temperatura do ambiente e até mesmo o uso de equipamentos profissionais, como fermentadora com umidade e temperatura controlada, forno profissional com a temperatura perfeita de teto, de lastro, vapor. Tudo isso influencia. E número 7, eu queria que você procurasse refletir sobre a qualidade do fermento usado nessas receitas de internet. Por quê? Porque muitas pessoas colocam pitadas de levedura, de fermento biológico nas receitas. E é claro que uma receita feita com o levain e com o fermento biológico, a levedura, ela vai ter um potencial de crescimento maior, a massa vai crescer mais. Mas será que você vai ter todos os benefícios da fermentação natural longa? Provavelmente não. Por quê? Porque a levedura vai acelerar a fermentação. E aí, como a fermentação vai ser acelerada, você vai perder uma série de benefícios que o pão 100% feito com levain teria. Então, esses são os 7 passos para você se empoderar, para você parar de acreditar no que dizem por aí e tirar as suas próprias conclusões. Porque conhecimento é poder e não é receita. Não é sorte, é método. Tchau!